Olá, bem-vindos ao segundo vídeo desta série. Nesta série eu estou a falar de informação e conhecimento neste livro, o livro do Dr. Nagumo. Se vocês ainda não viram o primeiro vídeo desta série, vejam aqui em cima que eu vou tentar colocar o link ou então na descrição deste vídeo, dependendo do sítio onde vocês estão a consultar este vídeo. Eu hoje vou falar de mais conteúdos que existem neste livro e que são particularmente importantes para quem está numa jornada de melhorar a sua saúde, o seu bem-estar, a sua nutrição, para ficar forte, saudável, energético, estar cá para quem precisa de nós e sentirmos no nosso melhor. Então, uma das ideias deste Dr. Nagumo que eu acho particularmente interessante é ele incentivar as pessoas a compreenderem o estado da investigação no que diz respeito à genética. A genética é uma área do conhecimento que só se desenvolveu muito recentemente, quando comparado com, física clássica, etc. Mas, na verdade, a genética progrediu muito e muito rápido ao longo dos últimos anos. De tal maneira que nós temos, muitas vezes, profissionais da área clínica e médica que não estão a par do ponto de investigação que está neste momento a área da genética. E é por isso que vocês têm muitas vezes médicos, enfermeiros, técnicos de análise, etc., que ainda não dominam o estado da investigação na genética e que podem estar a dar conselhos que não estão ao mesmo nível que o estado da investigação na genética. E porquê é que isto é importante? Uma grande falácia, uma coisa falsa, mas que toda a gente pensa que é verdade, é a ideia de ter que comer muito frequentemente ao longo do dia. A nutrição clássica e a parte clínica, do modo geral no mundo ocidental, encaminham as pessoas para isso, dizer-lhes que devem comer muitas vezes ao longo do dia, mas a investigação genética está a inclinar-se para o lado completamente oposto. Neste momento, o estado da investigação na genética humana há mais cientistas a concordarem que os nossos genes mais benéficos são os genes que nós temos, são a nossa herança genética, foram passados pelos nossos antepassados, mas eles só se ativam em determinadas circunstâncias. Então, para vos simplificar, há pessoas que têm, por exemplo, o gene que pode conduzir a um determinado tipo de cancro, mas isso não significa que as pessoas desenvolvam esse tipo de cancro, exceto se tiverem as chamadas condições contextuais, ou estilo de vida, ou comportamentos que levam a que esse tipo de cancro se desenvolva. Então não é por causa de ter o gene que obrigatoriamente aquela pessoa vai ter aquele tipo de cancro, mas é um fator de risco. Da mesma maneira, para o lado das coisas boas, não o cancro, isso também acontece. Então nós temos genes que nos podem ajudar em muitas coisas, mas que só são ativados quando se reúnem certos critérios de contexto, de estilo de vida, os chamados environmental factors, os fatores ambientais. Então, se nós tivermos um estilo de vida que privilegia os períodos de jejum, em que não estamos a comer, jejum significa não ingerir alimento, eventualmente água pode-se ingerir, há quem diga que jejum estrito modo significa não ingerir nada, e há outros que dizem que significa não ingerir caloria ou alimento, mas basicamente jejum significa que nós vamos estar a ativar certos genes que normalmente não estão ativados. Então, só se as pessoas fizerem algum tipo de jejum, pode ser o intermitente, o prolongado, etc. Não estou aqui a dizer que há um tipo só para fazer, estou-vos a explicar esta lógica por trás da investigação genética atual. Quando se está em jejum, há determinados genes que se ativam. E esses são os genes que agora se estão a estudar como sendo os que estão mais relacionados com o processo autofágico, ou seja, as células consomem células que não prestam ou partes de células que deveriam ter sido descartadas, o chamado lixo celular, e também está ligado, o jejum prolongado também está ligado muitas vezes a processos de cicatrização, cura, redução da inflamação. Alguns benefícios também já se começam a verificar ao nível psicológico e mental, e sobretudo ao nível metabólico. Grandes melhorias ao nível do funcionamento da insulina, secreção da insulina, regulação do açúcar no sangue e também ao nível metabólico em geral e a maneira como as nossas hormonas se autorregulam quando nós damos a oportunidade ao corpo de passar por esses períodos de jejum. E também outras vantagens ao nível da flora intestinal e da renovação da flora intestinal. Então, este autor, um dos pontos que ele salienta no livro ele volta constantemente à genética